Salutar o entendimento do jurista Álvaro Vilaça Azevedo, que reflete como é triste ver ruir o templo de uma família. É como se o direito estivesse de férias, na ociosidade, de olhos vendados. Como admitir que, na ordem de seus valores, houvesse a inspiração de um comodismo autorizando a ordem, a segurança, a paz social, frias de conteúdo humano, sem se cogitar da justiça, valor mais alto, quase impossível de se alcançar nas metas que deve tender a ciência jurídica. Contudo, como falar-se em paz sem justiça? Se a paz deve ser entendida com o mais elevado ideal do homem. Pensem nisto. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicia o programa de hoje com as sábias palavras de Álvaro Vilaça Azevedo. Bem de família. Dizer da importância do mesmo é desnecessário, pois tudo que vem ao encontro da proteção da família, em última análise, dá fundamento à própria estrutura do Estado, que vive sob a condição de que seja estável o órgão familiar, com direção profícua, sólida proteção e cuidados especiais. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caro telespectador, um tema de profundo interesse público. Vamos falar com a doutora Ivone Zeger sobre a guarda compartilhada e alienação parental. Advogada e graduada pela Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie e pós-graduada em Direito Constitucional na Universidade de São Francisco e em Administração de Empresas na Fundação Getúlio Vargas. Foi juíza do TIT, Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. É membro efetivo da Comissão de Direito de Família da Ordem dos Advogados do Brasil, da Comissão de Direito de Família e Sucessões do IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo, e membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Especialista em Direito de Família e Sucessão, Herança, há mais de 25 anos lida com questões relacionadas a essas áreas, tendo publicado 3 importantes livros: Família, Perguntas e Respostas, Herança, Perguntas e Respostas e Direito LGBTI, Perguntas e Respostas. Todos da Mescla Editora. Aliás, esse último livro é esse que está aqui comigo. Muito bem, seja bem-vinda, minha cara. Muito obrigada, Laércio. Doutor Laércio sempre me prestigiando. E eu fico muito feliz em poder estar aqui, poder conversar com o público, contando e tirando aquelas dúvidas que fazem com que muitas pessoas não consigam nem dormir, pôr a cabeça tranquilamente no travesseiro. E a gente faz essa diferença. Mas eu sou interesseiro. É mesmo? Claro que sou. Por quê? Porque você falou que sempre te prestigiando. Claro, eu te prestigio porque eu tenho verdadeira adoração pela sua cultura, Obrigada. Pela sua intelectualidade. E eu, como eu disse, eu tenho interesse porque eu tenho que trazer o melhor do tema para apresentar ao telespectador, para apresentar à sociedade. Porque eu sempre digo isso, Ivone, a sociedade é carente. Ela não tem a informação precisa dos temas que, afinal de contas, estão aí à mercê da imprensa, principalmente a imprensa. Não é? Eu já não falo da imprensa marrom, essa é abominável. Mas, como eu disse, o meu interesse em você também é esse. E você que está prestigiando o programa Direito e Justiça em Foco. Você sabe que é uma satisfação muito grande, principalmente porque o teu programa, ele leva não só o conhecimento técnico de uma série de temas, que são temas que nós nos deparamos todo dia, nós, quando eu digo, não só operadores do direito, mas você, cidadão.
E muitas vezes você, cidadão, não tem noção daquilo que é do seu direito e, evidentemente, todo direito busca e tem um dever ao lado. Não, nós não temos só direitos na vida, nós temos direitos e deveres. Isso faz uma diferença muito grande. Quando você conhece, você faz a diferença. Quando você escreve um livro, você informa muito bem a sociedade. Porque ele é simples, né? Porque ele é de uma linguagem que chega à população, não importa que área faça, pode ser um bancário, um farmacêutico, um médico, um dentista, enfim, todas as pessoas têm a necessidade, têm a disponibilidade de ter conhecimento, precisa ter o conhecimento, mas precisa achar ferramenta. Claro, é óbvio. E a gente dá um pouco de ferramenta para você poder manejar essas coisas. Muito bem. Esse livro que eu apresentei agora, ele foi o último que você escreveu, Exato. Né? É do ano retrasado. O direito LGBT, ele tem estas informações ligadas à homoafetividade, todas as informações relativamente às comunidades, aos grupos LGBTI, mas nós temos outros 2 livros para o público leigo, que é Família, Perguntas e Respostas e Herança, Perguntas e Respostas. São livros fáceis de ler, com informações claras, com aquelas informações, todas aquelas que você pode imaginar, que você tem dúvidas mesmo, porque todos nós temos família, todos nós estamos de uma forma ou de outra envolvidos com a família e dentro destas questões você sempre vai ter a informação que você precisa, como eu disse, eu vou repetir, para você poder pelo menos dormir em paz. Não, mas é verdade, a leitura é agradável e entendível. Não é? Por isso que eu até procuro sempre municiar o telespectador, a sociedade brasileira, não é, com coisas boas. E aqui está uma coisa boa que nós estamos apresentando, a excelente doutora Ivone Zeger. Bem, o tema de hoje é diferente, correto? Correto. O termo de hoje é guarda compartilhada. Então, eu logo pergunto a você, querida Ivone Zeger, o que significa, o que é, enfim, a guarda compartilhada? A tal guarda compartilhada. Exato, exato. Porque todos falam nela, mas quando Mas tem muita informação. Tem. Sabendo que existe alguma coisa em termos de uma guarda de alguém que o pai pode ficar com o filho junto com a mãe, mas não sabe exatamente como funciona. Muito bem. Então, vamos lá. O funcionamento da guarda compartilhada é muito interessante. Os juízes hoje, eu diria que obrigatoriamente eles aplicam a guarda compartilhada nos casos onde há o divórcio ou uma separação e quando os filhos são, evidentemente, menores de idade. A guarda compartilhada ela tem um aspecto muito interessante. Quando você lembrem-se, de uma forma geral, vocês vão ter a recordação de que, normalmente, a guarda ficava sempre com a mãe. A gente chama de guarda unilateral. Por quê? Até pouco tempo atrás, a mãe era a guardiã, então ela que tomava conta do filho. Independentemente da vontade de qualquer outra pessoa, ela tomava conta desse filho e o pai, na maioria das vezes, ele era simplesmente um visitador. Sim. Ele era um visitador e, muito provavelmente, quando era um pagador de pensão alimentícia. Isso. E é uma situação muito difícil, não só para aquele que fica guardião, para aquele que só visita, porque era uma condição legal, mas para o próprio filho. Ele não tinha outra forma de ver o pai, por exemplo, senão num telefonema, num final de semana, e aí é tudo maravilhoso, né? Porque final de semana o pai pega a criança, leva para o parque, leva para o shopping, e é um espetáculo, é vida boa. Só que o restante também ficava com a mãe, que tinha que dar bronca, que tinha que fazer uma série de... Educar, né? Educar. O dever de educar. E considerações que realmente a tornavam, assim, um elemento desagradável para os filhos. Puxa, meu pai é tão mais bacana. Mas o que acontece? A guarda compartilhada, na verdade, foi uma reivindicação dos pais, dos homens.
porque eles tinham uma dificuldade tão grande de ver os filhos, de ter contato maior com os filhos, que a legislação foi se modificando a ponto de que hoje, você não tenha dúvida nenhuma, se você tiver uma separação ou um divórcio, você irá diretamente para a guarda compartilhada, mesmo que entre os pais não haja um consenso. Por quê? A guarda compartilhada, ela vai fazer com que tanto o pai quanto a mãe tenham a possibilidade de conviver com a criança. Entretanto, lembrem-se, a guarda física da criança sempre vai ficar com um dos dois. Pode ser de livre escolha, pode ser só com a mãe, pode ser só com o pai. A guarda física, quando eu digo, significa que além de entender que a criança precisa, a criança ou adolescente em geral, precisa ter o seu lugar, precisa ter a sua casa, precisa ter esta referência. Por isso, mesmo na guarda compartilhada, a criança ela terá a sua residência. Entretanto, tanto um quanto o outro terão permanentemente, quase que eu diria que obrigatoriamente, uma conjunção de interesses em relação a esse filho. Isso propicia e quase que obriga estes pais, que no momento se desentenderam por conta de uma separação, de um divórcio, mas eles vão convergir para um entendimento, para a saúde física e mental deste filho. É interessante o que você falou, porque às vezes as pessoas pensam que guarda compartilhada significa que a criança tenha dois domicílios, não é? Dois domicílios, o da mãe e o do pai. Mas não é assim, Não é assim, e foi muito boa essa sua intervenção, como sempre, pelo seguinte, esta possibilidade que muitos pais imaginam que uma semana, por exemplo, uma semana fica na casa do pai, uma semana fica na casa da mãe, isso nós chamamos de guarda alternada. E eu gostaria até que vocês soubessem que não é alguma coisa que o judiciário enxerga com... não vê muito bem. Sim. Por quê? Esta alternância de residências, na verdade, está muito mais facilitando ou vindo em favorecendo ao pai ou à mãe. Sim. Eles é que estão preocupados com ele, claro, não com a criança. A criança fica neste bate, volta, esse jogo, essa brincadeira que não é saudável para ela. Ela fica sem referência. Então, no Brasil, existe a preocupação de que a guarda alternada possa talvez acontecer com crianças ou com adolescentes, eu diria, sempre maiores de 12, 13 anos, que já têm alguma condição de entender e que manifestem que gostam, que gostariam de fazer isso. Caso contrário, a lei e o judiciário, os juízes são muito preocupados, o Ministério Público se preocupa muito em determinar a residência, mas lembre-se também, guarda compartilhada significa que todos os interesses dessa criança serão compartilhados pelos pais. Significa que a pensão alimentícia será dividida entre ambos, a não ser que a mãe, por exemplo, não trabalhe, não tenha condições, e aí ela talvez seja até merecedora de pensão alimentícia em conjunto com o filho. Caso ela trabalhe, a pensão alimentícia, na verdade, ela é dividida entre os dois. As informações a respeito do filho, também, ela é dividida. Que escola que vai essa criança? Qual é o médico que ela vai frequentar, o dentista? Aliás, essa é uma pergunta que eu tenho a fazer a você. Ótimo. Sobre a guarda compartilhada, as despesas são divididas. Sim, não é? Normalmente são. Eu queria que você deixasse bem claro isso, não é? E não há obrigatoriedade de uma pensão alimentícia? Muitos pais, homens, imaginavam que aqueles que normalmente pagavam uma pensão alimentícia, eles imaginavam que com a guarda compartilhada eles iam se livrar da pensão alimentícia. Bom, como eu vou ter essa divisão de afazeres, de obrigações em relação ao filho, então eu não vou precisar pagar a pensão alimentícia, ótimo, então eu quero a guarda compartilhada, mas ela não funciona. Não é assim, Não é assim, ela não funciona dessa forma. Ela funciona dentro de um equilíbrio entre os pais, evidentemente da necessidade, da possibilidade de quem
está pagando, de quem está recebendo, se faz em juízo uma avaliação desta possibilidade e o pai e a mãe, mesmo a criança, por exemplo, ficando na residência com a mãe, o pai terá acesso em relação a telefonemas, em relação a visitas. Normalmente, o que nós costumamos fazer é o seguinte, mesmo em relação à visitação, obviamente, se a criança está na casa da mãe, o pai não vai ter acesso irrestrito com chave para abrir a porta e a qualquer momento entrar na casa. Então nós fazemos, dentro do processo, nós fazemos toda uma equação de dias, de momentos, de horários, para que a criança também possa ter a tranquilidade de saber, e a mãe saber que naqueles horários ela também pode ter a sua vida própria, e o pai também pode ter a sua vida pessoal. Uma estrutura eficaz em benefício da criança. Da criança e, evidentemente, fazendo com que os pais venham a se entender da melhor forma possível. Poxa, que maravilha. E olha, isso é uma maravilha, tem sido muito, muito positivo. E você acha, então, que essa evolução Sim. em benefício da criança, ela foi salutar? Eu não tenho dúvida. Porque eu falo em benefício da criança. Sempre, eu não falo que é em o que se benefício pensa. dos pais. Com certeza. Porque na minha visão, você me perdoe, você é expert no assunto. Não, mas é isso eu não mesmo. sou, mas na minha visão, quando há um problema entre marido e mulher, quer dizer, os cônjuges entram em atrito e têm filhos, quem sofre são os filhos. Perfeito. Não é? Sempre, infelizmente, é uma questão, é uma equação que não tem final. Sim. Essa equação da disputa, da briga dos pais e da disputa pelo amor do filho, isso causa uma série de problemas seríssimos para a criança. Sim. Porque, na verdade, se vocês discutem, se vocês transformam os seus problemas, os problemas dessa criança, vocês, na verdade, vão estar formando um adulto com uma série de questões, uma série de problemas para você lá no futuro. Então quer dizer que esta é esse é um produto eficiente. Com certeza eficiente e tem se mostrado extremamente eficiente, eu digo por experiência própria. Muito bem. Quando antigamente nós tínhamos só a guarda, como eu disse, unilateral, a desvantagem era muito maior para a criança. Hoje, a vantagem em termos de saúde física e mental para as crianças é desproporcional. Muito bem, Ivone, me diga uma coisa agora. Bom, as suas colocações foram bastante claras, objetivas, não é? E aqueles que, afinal de contas, que estão nos assistindo e que sofrem um probleminha desses, não é? Em suas casas, devem refletir bastante, porque esta é uma informação que nós estamos dando, uma informação necessária, não é? É uma questão de cidadania até. Sim, não é verdade? Perfeitamente, mas não tenha dúvida. Não é? Se hoje uma criança, um adolescente não tiver realmente uma educação como se deve, nós vamos ter, infelizmente, adultos problemáticos e a sociedade toda acaba sofrendo. Muito bem, agora vamos para alienação parental. O que significa alienação parental? Então, dentro desta corrente que eu venho comentando com vocês, a alienação parental, na verdade, é uma síndrome que ela foi estudada por um psiquiatra norte-americano, Richard Gardner, em 1985. Ele estudou e percebeu que esta síndrome da alienação parental, que na verdade é um transtorno ocasionado por questões que um dos cônjuges ou familiares podem exercer em relação àquela criança e este transtorno se transformar em uma síndrome que vai causar problemas muito sérios, muito graves para a criança, para a família em geral e, evidentemente, para o futuro dessa família. A alienação parental é uma síndrome, é um transtorno muito sério, muito grave. O Brasil é pioneiro, porque é um dos únicos países do mundo que tem uma lei que foi realizada em 2010, uma lei para coibir a alienação parental. Mas eu vou explicar o que significa na prática esta palavra, que é uma palavrinha assim que não é muito clara.
O alienador ou a alienadora sempre pode ser, perdão, não é sempre, pode ser ou o pai ou a mãe que é guardiã, que começa, por exemplo, a falar mal do pai, a tecer comentários não muito positivos, desairosos, né? Contra o pai. Não muito positivos em relação ao pai ou em relação à família do pai. A mãe, por exemplo, que é a guardiã da criança, mesmo numa guarda compartilhada, ela pode então começar a tecer uma série de comentários e fazer uma série de ilações em relação ao outro cônjuge, a ponto da criança não querer mais ver o pai, não querer contato com ele. Quando tem contato com o pai, eu estou dando um exemplo de uma mãe em relação ao pai, mas eu vou fazer uma troca para vocês entenderem que acontece da mesma forma. Então, por exemplo, essa criança tem que sair no final de semana, passear com o papai. A mãe induz essa criança a entender que esse pai é malvado, ele tem atitudes não muito boas, ele bebe excessivamente, ele faz uso de drogas, enfim, uma série de informações que é passada para a criança e a criança acaba ficando apavorada em estar com o pai. Vamos fazer um exemplo contrário. Sim. A mãe deixa a criança sair com o pai, final de semana, o dia que foi tratado entre eles, e este pai começa a fazer alienação parental em relação à mãe, dizendo que a mãe não presta atenção, não cuida dela, que ela está mal cuidada, que a mãe ela sai com outros homens, que a mãe faz uso de álcool. Veja, essas informações, a depender da idade dessa criança, a influência é tão negativa, é tão deletéria, e a criança se vê numa sinuca, porque ela não sabe o que fazer. Então, muitas vezes, essa criança, ou até adolescente, ela volta para a casa da mãe e começa a evitar contato com a mãe, começa a ter uma série de distúrbios, por exemplo, distúrbios de alimentação, anorexia, bulimia, começa a ter distúrbios psíquicos, começa a passar mal, não quer ir para a escola, não quer encontrar os amiguinhos, quer, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, a todo custo ficar com o pai, que pode ser o contrário. Às vezes, na família, uma avó pode fazer este papel da alienadora, ela está alienando o outro. Quer dizer que não é somente o pai ou a mãe. Não. A avó também. Quer A dizer, avó, vamos uma chamar de tia, terceiros, tio. né? Terceiros. Terceiros, né? Perfeito. Minha querida Ivone, Sim. você me permite chamar um pequeno intervalo? Com toda certeza. E depois Voltamos. retornamos depois para conversarmos mais ainda sobre a alienação parental. Perfeito. Você, por gentileza, aguarde que logo, logo retornaremos. Hoje vou esclarecer uma dúvida importante que recebi de Marina. Ela quer saber como um Kid Coach pode ajudar a melhorar o comportamento de seus filhos nas tarefas do dia a dia, como fazer os seus deveres de casa, estudarem, dormir no horário sugerido e etc. Em uma estrutura familiar com filhos, geralmente desejamos alcançar um determinado comportamento e muitas vezes não conseguimos e acabamos desanimando. Para que isso não aconteça, precisamos ter bem definidos 3 passos bem importantes. 1. Ter um objetivo claro do que se quer alcançar para você e para o seu filho. 2. Descobrir os valores que existem por trás deste objetivo para mudança de comportamento, porque os valores são estados emocionais que governam nossas decisões. 3. Refletir sobre o que aquele objetivo irá te proporcionar e ter clareza do que está por trás dela. Se pergunte por que isso é importante para você e para o seu filho. Por que isso vai te trazer a tranquilidade, o bem-estar, segurança e o alívio? Tudo isso são estados emocionais. E esses estados emocionais é que colocam a gente em movimento. E na medida em que você começa a correr atrás para alcançar o que quer, o objetivo, no caso, vão aparecer obstáculos. E se você não estiver com isso claro, do que é importante para você e para o seu filho, na hora que aparecer o primeiro obstáculo, você irá desistir.
Então, quando você já sabe o que está por trás, isso torna o seu lado emocional mais poderoso para seguir e continuar essa caminhada na direção do seu objetivo. Você precisa saber o sentido, o propósito do que quer. Porque senão fica muito racional e acaba não tendo uma motivação para conseguir o que quer. Se isso fez sentido para você e quiser mais detalhes, entre em contato por e-mail que terei o maior prazer em esclarecer e dar mais detalhes. Obrigada e até o próximo programa. Retornamos. Hoje conversando com a excelente doutora Ivone Zeger. Pois é, Ivone, vamos continuar com esta nossa conversa a respeito da nossa conversa, não, a sua brilhante aula no tocante à alienação parental. Perfeito. Então eu dizia que existe uma preocupação muito grande e isso é da sociedade em relação ao que vem acontecendo com os casais que se separam e que, infelizmente, por uma série de motivos pessoais dos pais, ou até, como eu dizia, uma avó, um avô, uma tia, um tio, Sim. Estes terceiros podem ser alienadores, eles podem estar fazendo aquilo que nós chamamos um jargão mais coloquial, podem estar fazendo a cabeça da criança ou do adolescente a ponto de se verificar uma série de transtornos que vem, que vai ocasionando na criança ou no adolescente uma série de problemas e que os pais vão acabar sentindo no dia a dia dessa criança, na própria alimentação. A criança não quer sair com outros amiguinhos, não quer contato com aquele que o alienador acaba fazendo comentários danosos. Quando isso acontece, qual é a nossa orientação? Se isto você observa que está acontecendo com seu filho, com sua filha, em relação ao seu ex-cônjuge, seja o pai, seja a mãe, seja uma avó, enfim, nós não estamos propondo nada contra estas pessoas, mas nós estamos propondo alguma coisa em benefício Sim. da criança ou do adolescente. Se você que é o guardião, a guardiã, observa, ou o contrário, aquele que não é o guardião, observa que está acontecendo alguma coisa, a nossa sugestão, antes de mais nada, procure primeiro um advogado da sua confiança. É importante que você tenha confiança no profissional, porque ele irá indicar para você uma série de atenções. Principalmente você procurar um psicólogo ou uma psicóloga para verificar o que realmente está acontecendo com aquela criança. O psicólogo ele pode observar e vai trazer ao colega, ao advogado, laudo ou laudos, verificando qual é a problemática que está ocorrendo, a ponto de que se realmente se observar que a problemática realmente é grande, está extrapolando o bem-estar da criança, pode-se, inclusive, aquele que é o alienador, ele poderá ser afastado definitivamente do convívio dessa criança. Maravilha, que a maravilha. ponto de que, inclusive, suponhamos que a mãe seja a alienadora. Ela que está tentando afastar o pai, dizendo uma série de coisas negativas em relação a ele. O pai pode ingressar no judiciário e pedir a modificação da guarda. Ele pede a guarda para ele e ele pode até, se a coisa for tão grave, quando eu digo ele, são só exemplos, ou ele ou ela, pedir até o poder familiar, ele pode ser retirado daquele que está alienando essa criança. Então, a coisa é séria, é grave, é muito grave e o malefício para as crianças é extremo. Muito bem, quer dizer que nessa situação a guarda compartilhada, então, ela se torna igual a zero. Quer dizer, ela passa a não existir mais quando ocorre a guarda compartilhada. Sim, na guarda compartilhada, imagina-se que, bom, então estão todos de acordo, está tudo muito bem, mas
nestas ocasiões, pode estar acontecendo justamente, às vezes nem por parte dos pais, mas de uma avó que tem um contato muito grande, que fica muito com a criança, ela começa a fazer por parte dela em relação à mãe, uma alienação, falando mal dela, tecendo uma série de comentários, como eu acabei de dizer, e mesmo a guarda compartilhada, ela pode ser modificada a ponto de ser aí uma guarda unilateral, por exemplo, só para o pai. Sim. Ou até, se a coisa for mais grave, nós temos, infelizmente, temos que tomar um cuidado, que eu digo que é muito sério. Hoje, existe uma grande preocupação de nós, juristas, no sentido de fazer a avaliação correta. Muitas mães ou pais chegam ao nosso escritório dizendo que a criança foi molestada Sim. por um ou por outro, pela mãe ou pelo pai. Isso está sendo muito comum. Eu lamento que isso esteja acontecendo, que isso é um dano irreversível, se não, evidentemente, se não for uma verdade. É um dano irreversível para a criança e para aquele que foi alienado. E muitas vezes esta se torna uma forma, uma desculpa, uma justificativa para fazer com que o pai ou a mãe não se aproximem mais da criança. E o judiciário, o Ministério Público, como tem receio de que realmente estes fatos possam estar ocorrendo, eles possibilitam realmente esse afastamento. Por isso que nós sempre dizemos, procure um advogado de sua confiança e ele com certeza fará o encaminhamento correto para o profissional, para uma assistência social, psicólogos, até para avaliar se realmente aquela conduta está ocorrendo. Então, doutor Ivone, eu vou agora ser o advogado do diabo, tá bom? Deve. Vamos supor que um casal está separado, com guarda compartilhada ou não, mas tem uma criança, tem um filho, e de repente um dos dois consegue refazer a sua vida. Sim. Ocorre que há um resquício de ciúme, talvez, é o termo que eu emprego, não é? por aquele cônjuge. Não é? Isto não faz fortalecer esse mau entendimento, não é? Se debruçando totalmente nesta criança? Sim. Isso acontece... Não sei se eu me expliquei bem. Não. São questões que são uma realidade. Muitas vezes os pais, um pai ou uma mãe se vinga do outro, Sim. justamente usando a criança como uma marionete. Mas isso em decorrência de um ciúme, talvez. De um ciúme, sim. E os motivos são tantos. Pode ser ciúme, pode ser inveja, pode ser falta de pagamento de pensão alimentícia. Sim. Podem ser tantas coisas. Ou porque justamente o outro cônjuge, ou ela ou ele, estão com um novo parceiro, uma nova parceira, com uma nova família, estão felizes. E aí, por parte do outro, existe um resquício, uma mágoa, uma raiva, uma série de questões. E eu diria o seguinte, não só por... Desculpe, mas você falou o termo mágico. Estão felizes. Porque é tão difícil você alcançar uma felicidade, mesmo após um novo casamento, não é? Mas você falou a palavra mágica. E isso acontece... Me perdoe interromper. Não, absolutamente, nunca é interrupção, sempre é soma. Muito bem. E eu diria que estas questões não só devem ser tratadas, obviamente, com um profissional da área do direito, para aquilo que for necessário. Você não vai procurar um advogado se você não precisar dele. Claro. Mas, com certeza, com pessoas que podem ajudar esse casal, estas pessoas, pessoalmente, vá procurar uma ajuda psicanalítica, um psicólogo, alguém que possa tentar resolver o seu problema para você deixar de interferir ou de passar estas questões, na verdade, para a criança, para o seu filho, para a sua filha que não tem condições de lidar com esse tipo de problema. Muito bem, Ivone, me diga uma coisa agora, talvez o telespectador ali sentadinho na sua poltrona diga, por que você não faz essa pergunta? Como perceber se a criança está passando por uma situação de alienação parental? Realmente não é fácil perceber. Entretanto, um pai e uma mãe que conhecem o seu filho, eles vão observar
modificações no comportamento. O comportamento do dia a dia na criança vai te demonstrar. Ele não te obedece, ele começa a dizer impropérios, falar palavrões para você, tenta... Para você, quando eu digo aquele que ficou ouvindo o alienador, que pode ser, repito, pai, a mãe ou algum parente. Quando você observa características que não quer comer mais, não quer ir para a escola, evita estar com amiguinhos, não quer falar a respeito do outro, e ele começa a ouvir coisas do alienador ou da alienadora a ponto de que aquilo para ele se torna uma verdade. Então, se você vai dizer, olha, seu pai, não fique perto dele porque ele pode abusar de você. A criança nem sabe que palavra, que significa isso, mas ele vai começar a tecer na cabeça e na sua imaginação uma série de questões. Hoje o acesso à internet, à televisão é largo. Então, muitas vezes ele vê numa novela, numa brincadeira, alguma coisa que chama atenção e ele transportaria isso para uma realidade que muitas vezes não é real. Por isso eu insisto, procurem um colega, um advogado da sua confiança, um psicólogo, uma psicóloga, orientados para que você possa se orientar o seu filho e sair desta teia que ela é maligna. É a pior coisa que pode, eu diria, uma das piores coisas que pode acontecer numa família é isto. Fazer com que a criança seja, no final, a grande prejudicada e responsável por todo esse malefício. Muito bem, doutor Ivone, me diga uma coisa, quando um casal quer a mãe ou o pai constituir uma nova família, é exatamente essa pergunta que eu queria fazer a você naquele momento, o parceiro do cônjuge interfere tentando modificar a cabeça da criança no sentido de dizer que morando com ele ou ela, né, seria muito melhor para a criança do que morar onde ela mora atualmente e etc. Pode causar um problema sério relacionado à alienação parental? Pode, com certeza. Essa, inclusive, sutil, inclusive esta forma ao que você se refere, ela é sutil. Sim. Venha, fique aqui, more na nossa casa, não fique, por exemplo, mais com sua mãe. Venha morar aqui na nova casa do seu pai, essa nova mãe, a madrasta é mais confortável, o papai é mais bacana, ele não é tão... não te obrigaria a fazer uma série de coisas. Isso acontece mais do que a gente pode imaginar. No fundo, essa é uma sutil alienação parental, porque vai incutir na criança que realmente o estar com a mãe naquele momento não é positivo, ele tem muito mais vantagens estando com o pai e com a madrasta, por uma série de motivos, porque eles são mais permissivos, ou porque a mãe é mais, dá uma educação mais séria, enfim. E isso pode acontecer. Agora, vai então depender, esta mãe, ela precisa fazer isso, ela precisa buscar uma ajuda, porque com o passar do tempo, isto não melhora. Estas coisas vão acabar se transformando em algo que você não vai conseguir contornar lá para frente. Diferentemente de uma ida normal de uma criança, visitar o pai, estar com a madrasta, com outras crianças da nova família, mas sem prejudicar a relação que ele tem com aquela mãe, que é a guardiã, ou que é mesmo na guarda compartilhada, é aonde ele reside. Então, a busca da ajuda, o auxílio tem que ser logo, porque quanto mais tempo você deixar que ocorra, tenha certeza que você estará perdendo, mas principalmente o seu filho também pode estar com grandes problemas e pode vir a sofrer grandes decepções, inclusive você, a família como um todo. Muito bem. Então, sobre a pergunta anterior, ainda eu quero insistir. Pode ocorrer um desvio de conduta da criança em face do temor causado? Porque é lógico que causa um temor à criança. Não é? E na realidade, se houver um processo, como provar isso? Então, bem boa questão. A prova, porque o judiciário, os juízes, eles vão se basear em provas. Não vai adiantar única e exclusivamente a informação que venha tanto do pai quanto da mãe. Tá? Num exemplo, ele vai precisar se basear em laudos médicos, em laudos psicológicos,
de assistência social, em laudos de médicos, a depender da questão, quando nós temos no escritório questões onde a mãe informa que a criança, que a filha ou o filho foi abusado sexualmente pelo pai ou por alguém da família, deve haver provas. Se você tem essa informação, se você soube disso, se foi imediato, se foi alguma coisa que aconteceu naquele dia, naqueles dias, Sim. você deve procurar um Instituto Médico Legal Imediatamente. para fazer imediatamente, porque são coisas que com o Sim. tempo elas somem e você não tem como provar. Então, você precisa, repito, sempre procurar o auxílio de profissionais da área, destas áreas que eu estou te comentando, eu diria a começar por um advogado da sua confiança, para que ele possa te orientar quem você deve buscar. Ele ou ela, advogados, vão fazer esta orientação a você. E com esta orientação, com estes laudos, provavelmente você poderá fazer modificações. Eu repito, você pode mudar a guarda, você pode alterar a guarda, modificar o regime de guarda, o regime de visitas e até se verdadeiramente houve um abuso por parte, por exemplo, deste pai ou desta mãe, fazer até com que ele perca o poder familiar por conta de um abuso sexual que é gravíssimo. Claro. Então, essas coisas podem acontecer, lamentavelmente acontecem, mas os profissionais estão aí para ajudar. Caro telespectador, o que a doutora Ivone Zeger quis dizer a respeito do advogado de confiança, não é? É muito comum isto em países de primeiro mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, toda família, todo cidadão, ele tem o seu advogado de confiança. E ele paga por isso, é óbvio que ele paga. Então, é normal você ter um advogado que possa conduzir a você numa situação melhor daquele fato que, afinal de contas, está acontecendo com você. Então, você se apavora, imediatamente liga para o advogado, quero fazer uma consulta com você. E vá tê-lo, você vai tê-lo até o fim desse procedimento. Isto é normal. Aqui no Brasil, nós não estamos habituados a isso. A nobre classe dos advogados, ela padece um pouco com esse tipo de tabus, vamos dizer que é um tabu não conversar com o advogado. Eu acho que isso está errado. Nós precisamos começar a entender, não é, aquilo que acontece no mundo. A eficiência, a eficácia de um posicionamento mais saudável na nossa vida quando temos dúvida. Perfeito. Tudo bem? É isso? É isso mesmo. Muito bem, doutor Ivone, eu tenho aqui um presentinho para você, não sei se eu já... É um livro, mas essa coisa aqui, afinal de contas, é o Crime Complexo de Silvio Ranieri, italiano. Eu fiz a tradução e a Quartier Latam publicou. Então eu passo as suas mãos. Que honra, muito obrigada. Muito obrigada. Tradução singelo. Do nobre desembargador Laércio Laurélio, Crime Complexo. Eu fico muito feliz. Faz tempo, né? Mas os livros são o meu deliciamento. Na minha visão, é o melhor presente. Quando eu ganhei um livro, quando eu ganhei os seus livros, eu fiquei encantado. Tanto é que eu os tenho aqui e consulto todo momento, viu? Bacana. Quando eu tenho dúvida, eu venho consultar o livro da doutora Ivone Zeger, viu? Muito obrigada, doutor Laércio, mais uma vez pelo convite. Muito bem. Por estar aqui e estarei sempre. Ótimo, eu fico honrado com isso. Obrigada. Eu queria que você apresentasse suas considerações finais. Como sempre eu repito, você tem condições, você tem todas as condições de saber qual é o seu direito, aquilo que você pode, aquilo que você não pode, aquilo que você deve ou não. A informação está ao seu alcance. Você não pode desconsiderar que, com informação, você será, com certeza, um cidadão muito melhor para a sua coletividade, mas um cidadão muito melhor para você mesmo. Então, eu deixo aqui meu agradecimento, novamente externo meu agradecimento ao desembargador Laércio Laurélio, que tão inteligentemente faz com que essas informações e essas pessoas, as figuras que vêm aqui neste programa, venham e tragam
alívio, alento, informação, aquilo que você precisa para o teu dia a dia, por menos que seja, sempre é muito mais positivo do que qualquer outra opção. Então, é uma honra, é uma gratidão que eu tenho com o Dr. Laércio de trazer não só a mim, mas os colegas que vêm aqui e dedicam um tempo dele. Ele dedica o tempo dele, mas nós temos a satisfação de poder trazer um pouquinho do nosso tempo para dedicar a vocês. Muito bem. Obrigada. Eu agradeço as suas generosas palavras. Para mim é muito importante ouvir você falar desse sentido, porque você sabe a nossa luta. Nós não estamos aqui com o objetivo de ganância, absolutamente, porque não se ganha em dinheiro, não se ganha absolutamente nada. Esse não é o nosso intuito. Nosso intuito é levar a você, caro telespectador, uma informação precisa, correta, porque a sociedade, lamentavelmente, ela carece dessas informações verdadeiras. Somente nós assistimos pela mídia forte, mentiras e mais mentiras. Eu encerro o programa de hoje com as sábias palavras de Arnold Walt. O direito de família regula as relações existentes entre os diversos membros da família e as suas influências sobre as pessoas e os bens. Quero agradecer mais uma vez a presença da doutora Ivone Zegger no programa Direito e Justiça em Foco, na esperança que a conversa de hoje tenha a força e a energia de aproximar a sociedade brasileira com o objetivo de alimentar e conservar sempre vivo no coração humano o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e justiça. Muito obrigado, Ivone. Obrigada. Si ma folie fait ton désespoir, ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu te faire de tort. Si tu savais combien mes désirs me font souffrir, ne m'en veux pas.